Pois é, aqui com o goleiro Rafael Bracali, uma das estrelas do Paulista, na melhor fase que o Paulista viveu ao longo desses 100 anos aí, talvez seja realmente a melhor fase, com Copa do Brasil, Taça Libertadores. E Rafael, obrigado pela participação, é um prazer falar com você aqui na Rádio Esportes Mais. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que você vem acompanhando o Paulista desde que você foi embora e o Paulista daquela época, 2005, 2006, dali para cá, o Paulista realmente vem colecionando descensos até hoje, especialmente hoje, perdeu 2-1 para o Osasco e caiu para a quarta divisão do Campeonato Paulista. Além de tantos outros problemas que o Paulista vem enfrentando, até com o leilão do próprio estádio Jaime Sintra. Queria que você falasse como é que você, que viveu uma das melhores fases do Paulista, como é que você acompanha o que o Paulista vem vivendo até agora. Obrigado, boa noite pela participação, obrigado. Boa noite, também é um prazer falar com vocês. Assim, a minha história, né, no Paulista começou em 91. Do meu pai começou a trabalhar no Paulista, eu acompanhava, ele era treinador do Júnior, a partir daí eu comecei a acompanhar o Paulista e pronto, era torcia pelo meu pai, automaticamente virei torcedor do Paulista, né? Depois passei toda a minha infância e juventude em Jundiaí. Pronto, depois eu tive a oportunidade de vir jogar no Paulista, desde da base, né, no juvenil, depois júnior, depois profissional. Resumindo, são mais de, tirando o tempo de torcedor, são 10 vestindo a camisa do Paulista. Claro que eu vivi um período de glória, assim, do Paulista, né? Desde que Certo. eu jogava na base. O Paulista vinha, né, na altura era Lousano Paulista, depois veio a Parmalat. E mesmo da E época de base, a base era muito forte do Paulista, né? exatamente, então o que acontece? Nós somos campeões paulistas juvenil em 97, depois o Paulista voltou a ser campeão paulista juvenil, acho que em 2000. Em 97 tinha sido campeão da Taça São Paulo de Júnior também, e mesmo assim, sempre, quando não éramos campeões, chegávamos às semifinais, chegávamos sempre entre os melhores do estado. Se a gente fala da base do Paulista, a gente pode citar, além de você, Vitor, Danilo Laranjeira, tem uma série de goleiros, o Arthur, que também está na Chapecoense hoje, o Marcinho, o Mossoró, que também jogou em Portugal com vocês, né? Isso, exatamente. O Paulista tem inúmeros jogadores formados aí na base, que depois, pelo mundo afora, tiveram sucesso. Alguns ainda jogando, outros já, por causa da idade, já pararam. Mas foi uma geração de, se não me engano, de 96, 97 até 2005, quando esses jogadores que foram criados lá atrás chegaram à equipe profissional, deram frutos para o Paulista, assim, né? Trouxeram alegria para o torcedor, para a cidade. Mas havia algo diferente. O Paulista não era só o dinheiro que era investido, era a cultura do clube, né? Os jogadores estavam no Paulista, não queriam ir para São Paulo, não queriam ir para o Palmeiras, não queriam ir para lado nenhum, eles queriam jogar no Paulista, queriam chegar a ser profissionais do Paulista. Mesmo o Paulista na altura ainda jogando a Série A2 do Campeonato Paulista, entendeu? Então havia uma identificação muito grande dos jogadores com o clube. Isso foi criado pelas pessoas que estavam lá dentro do clube. Então, nós tínhamos boas condições de trabalho, nós tínhamos uns profissionais que trabalhavam com a gente, o Paulista tinha resultados, então nós jogávamos contra essas equipes, vencíamos muitas vezes elas, né? E Uhum. claro, e depois a gente também tinha gosto, era a rivalidade com o Ponte Preta, com o Bragantino, já começava já na base, já, né? Guarani, pronto. Com os grandes não há muita rivalidade, era mais o prazer de vencer os grandes. Mas com as equipes do interior a rivalidade era grande, então já se alimentava isso nos juvenis e juniores, e esses sentimentos depois acompanhava no profissional. Esses jogadores tinham sucesso quando chegaram na equipe profissional, mesmo antes da gente ser campeão da Copa do Brasil. Nós somos vice-campeões paulistas em 2004, sendo que era uma equipe que tinha desmontado a Parmalat, já não
investimentos, foi obrigado a usar todos os jogadores que tinham feitos na base, né? Muitos ainda nem profissional tinham, e já começaram a jogar. Foi dando fruto em 2004. Eu acho que foi tipo a junção de gerações de anos assim, de 80, 81, 82, 83, 84, 85. Foi investimento na altura que a Parmalat fez na base, né? E foram se juntando, e o Paulista foi perdendo para a Parmalat, saiu, o Paulista não tinha mais aquele poderio financeiro, ele teve que pegar na casa, só que na casa, né, havia identidade, havia compromisso com o clube. E é por isso que nós tivemos sucesso, né? Por isso nós, jogadores... Do Pacaembu, né? É verdade. Eu lembro bem do Campeonato Paulista, até porque ele foi, para mim, é o meu campeonato de afirmação, né? Como foi o meu primeiro ano como titular. Mas eu tive uma lesão, né, nas quartas de final com a Ponte Preta e acabo por perder as semifinais e a final, né? O Márcio, exatamente. Depois, pronto. Mas independente disso, na altura, sempre foi, o Paulista sempre foi, independente de quem jogasse, era o Paulista acima de tudo. Não havia jogador, não havia empresário. Pronto. E essas coisas mudaram muito, né? Eu saí do Paulista, realmente o Paulista ainda série 2006 ficou pelo saldo de gols com a América de Natal. E a partir daí, depois da saída do próprio Mancini, aquilo ali foi uma derrocada, né? Aquilo foi ladeira abaixo. Ladeira abaixo, acabaram por não se criar já mais jogadores, né, voltados para o Paulista, também há uma nova geração, há empresários com poderes no futebol, há um clube também já sem referência, entendeu? Sem poder, e aí pronto, e aí ficou na mão a partir daí começa a ficar, num certo período, na mão de pessoas incapacitadas, pessoas que com... exatamente, não, nem um pouco, mesmo foram inúmeros, né, inúmeros casos aí, exemplos que nós temos aí de algumas pessoas que passaram pelo clube e usaram o clube para o seu próprio interesse, entendeu? Usaram o clube para tentar se promover, usaram o clube para isso, para aquilo. Aí o que era importante é pensar no Paulista a longo prazo, até já na altura, numa reconstrução, em buscar patrocinadores, em buscar jogadores, em fornecer para o Paulista no futuro aquilo que foi o seu grande, a sua grande vitória, que eram os jogadores criados na casa. Base, né? Exatamente, eram os jogadores da base. E esses caras não perceberam isso, eles estavam pensando ali no momentâneo, porque eles achavam, né, ou sei lá, se o próprio o regulamento, o estatuto do clube, eles poderiam ficar a cada 2 anos tem que ter eleição, né? Eles poderiam ficar 2 anos, nesses 2 anos eles queriam nem saber se daqui a 2 anos se vem A, B ou C, se o Paulista vai ter jogador na base ou não. Eles queriam sugar o máximo que podiam, entendeu? A base do Paulista era tão forte que naquela época a gente teve Thiago Almeida disputando o Mundialito pela seleção brasileira, né? Teve o Michael convocado da seleção brasileira. Teve próximo Marcinho foi também convocado da seleção disputar brasileira. a Olimpíada até, né, o Marcinho? O Arthur também foi convocado na altura, só que quebrou o braço. O Arthur também chegou a ser convocado para a seleção sub-20. Ele já era titular profissional, tinha 19 anos também. Foi convocado para a seleção sub-20, só que quebrou o braço na altura, ficou fora. Então. Realmente a base do Paulista sempre foi muito elogiada, né? E, aliás, e competitiva, não é só isso, né? Eu vi agora aí o Paulista ontem, eu acho, estreou na base, perdeu 9-0 pro Red Bull, uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. E a gente, isso é uma vergonha, isso tem que ser protestado. Tem que ser, é um absurdo. São Paulo, a gente analisando anos após aquela conquista, né, de 97, a gente vê o estádio Jaime Sintra cheio,
a torcida comparecendo, incentivando, o time fazendo uma boa campanha. Aí teve aquele episódio do gato, né? Exatamente. O Que gato é, o barrou gato tudo. é, o gato é extremamente a incompetência, né, nos dias de hoje já não se consegue mais não descobrir um gato, entendeu? Você for, Sim, foi tão fácil, é tão fácil, pediu a segunda via, né, no cartório, e tal, rapidinho chegaram no gato, quem sabia, né, que quer dizer, denunciou, quando foram ver, quer dizer, incompetência, se calhar alguma cumplicidade, entendeu? aí a gente fala, um time que, tirando o episódio do Só gato, uma, era só, uma assim, base boa e que de eu repente, não tenho muito, eu não tenho muito conhecimento. Por exemplo, o menino que é gato foi lá pro Osasco. O Alberto continua sendo empresário dele ou não? uma discussão que até conversei com o Alberto, né? Ele era empresário daquele outro nome que na verdade não era jogador. Sim. Então, aí entra nessa questão política, criminal, civil, tem uma porção de Não, mas detalhes aí. eu quero saber se o empresário ainda quis continuar com o jogador, Não, entendeu? na Não. verdade não. Pelo que ele Porque, conversou né, comigo, não. porque é inadmissível ele sendo empresário do jogador, Pois entendeu? é. Não, ele Exatamente. realmente não tinha. Pronto. Então são essas coisas que, por exemplo, o jogador estava na o quê? 2 anos já com o mesmo empresário, com o mesmo diretor que o Paulista tem hoje. Sai de lá, vem pro Paulista, ninguém descobre o gato, ninguém sabe nada. É incompetência. Desculpa lá quem está no comando hoje, quem manda, né, quem está ali na frente do Paulista, é total incompetência. Sem Tra dúvida. trazem, um trazem um treinador que era lá do Nacional para mandar embora com 2, 3 rodadas. O cara chegou em novembro para preparar a equipe para mandar o cara com pessoa. Quer dizer, entendeu? E, Não. e além disso, Rafael, o que eu queria É dizer é o seguinte, se a muito. gente pega um time da Série A3 como estava se preparando, mas a gente falando de base, né, que a gente estava nesse Uhum, assunto, um time que tinha a Copa São Paulo poderia jogar essa Série A3 tranquilamente. sem Isso, dúvida. Ia isso a levar gente gente ao estádio. analisa aqui, né? Uhum. Ia levar mais gente ao estádio. Para você ver como o Paulista tem torcida, tá adormecida, precisa de Sim. credibilidade. Né? As pessoas gostam de ver a molecada jogar, gostam de ver, né? Juventude, gostam de ver correria. Eu não tenho Pronto, e dúvida você. que a campanha seria outra no time profissional se tivesse subido a galerinha Exatamente. da base. Os próprios meninos os próprios torcedores iam puxar por esses jogadores, mas quem que você tem que ter no comando? Pessoas que têm identidade com o clube, que conhecem, tem os meninos em mãos, depois traz mais 2 ou 3 jogadores experientes, mas também que tenha que ter alguma identidade com o próprio clube, entendeu? Tem que ter algum compromisso. Você tem que analisar. Hoje, você não contrata um jogador só quando trabalhou comigo, então vou trazer ele para cá, porque, entendeu? O futebol vai muito. Uma Isso, história, o né? Tem futebol vai todo. muito. O futebol vai muito mais além disso. E agora que o Paulista, a Copa São Paulo, traz uma alegria de volta à cidade, ao próprio Paulista, né? Onde parecia que ia pelo menos ao acordar, né? Tipo, esse cara o despertar de um clube formador, né? De jogadores, para depois iniciar uma campanha de Série 3, termina com um vexame eliminado por um gato, né? E depois Uhum. essa campanha pífia da A3, né? Eu acompanho tudo do Paulista. Eu sei Né? tudo pelas redes sociais, não posso estar aí, né? Tipo, né, não estou aí pessoalmente, não tenho. Mas eu sei tudo do Paulista. E depois, eu não vejo, por exemplo, tudo que eu acompanho, eu não vejo um diretor da entrevista, não vem falar nada, não vejo jogadores, não vejo São Paulo, liderança. a gente, o que os corredores ali, na hora que participa com os jogadores, hoje você não via ninguém dando a se explicar, né? Porque o Paulista, Rafael, você está acompanhando, ele está em vias de fechar. Se a gente for Mas analisar a situação, essa é a realidade. são Pelo que eu mais estou de vendo 90 aqui. processos trabalhistas em andamento, e o que é Uhum, o mais complicado é a quebra do acordo. Isso daí fez com que a justiça colocasse o estádio a leilão. uhum, Aí daqui a pouco derrubam as arquibancadas, colocam alguns prédios ali e acabou. Não é é. isso? Então, assim, estou falando de uma forma Sim, a gente até está indo pelo. extremista, Uhum. mas enfim, Mas é o que mostra o caminho nesse é o momento, caminho né? que É o que o está se caminho. trilhando. Então, assim, é uma Infelizmente, pena. Eu infelizmente. queria, quando a gente ia, eu estava marcando para entrevistar você já até no final do ano, né?
A minha Uhum. pergunta seria assim, poxa, você tem vontade de voltar a Jundiaí, encerrar sua carreira no Paulista, coisas, né, nesse caminho. Mas como a gente pode esperar isso, né? É assim, eu fiz uma promessa, eu tinha feito uma promessa para mim mesmo, né, quando saí do Paulista em 2006. Era aqui, é aqui que eu vou voltar e vou fechar minha carreira aqui, nem que seja um jogo, Que entendeu? bacana, não? Nem que seja um jogo. Eu tinha feito essa promessa para mim em 2006 quando saí. E já disse isso em outras entrevistas e não tô aqui não tenho que puxar saco em ninguém, não tenho que ficar fazendo média com ninguém. A minha história no Paulista fala por mim, entendeu? Joguei no Porto, joguei em Portugal, hoje estou na Arouca, joguei na Grécia, tenho quase 500 jogos na minha carreira, tenho jogos de Champions League, tenho jogos de Liga Europa, Quer dizer, você tenho construiu a sua carreira, né? Uma vários, carreira tenho consolidada. vários objetivos coletivos e individuais que eu atingi durante esse período. Mas a camisa, para mim, me deu mais prazer de vestir até hoje foi a do Paulista. Ai, que declaração Foi, bacana, não? fui campeão português, fui campeão da Supertaça português, joguei a final da Supertaça europeia contra o Barcelona, entendeu? Eu vivi momentos daqui de glória na Europa, mas que jogadores nunca vão ter oportunidade de jogar, não, porque pronto, que é difícil, né? Porque é um mundo muito competitivo. Mas nada guarda o que eu tenho do Paulista. Para mim, o título mais importante é o da Copa do Brasil, entendeu? Para mim, as lembranças que eu tenho são as melhores, de ter meu nome gritado por 15 mil no estádio, entendeu? De ser o capitão daquela equipe, com 23, 24 anos, entendeu? De ser uma referência Você, do Paulista. você teve. Agora, Desculpa, pode continuar. não, pronto, isso é mais ou menos o que eu queria pro final. Eu também tenho contrato aqui, meu contrato vai até os meus 38 anos, pelo menos, entendeu? Você tá com quanto hoje? Vou fazer 36 no mês que vem, mas tenho contrato até 2019, até metade de 2019. Até Certo. lá, eu completo 38, entendeu? Foi o que eu falei, a minha vontade de eu me entrar no Paulista é para 5 minutos, torcida gritasse meu nome, só de ter o prazer de vestir de novo a camisa do Paulista e É jogar no encerrar Paulista. um ciclo, né? E jogar no GM Sinta e falar, putz, graças a Deus essa carreira foi mesmo top, entendeu? Comecei aqui, é aqui que eu encerro, entendeu? Eu me lembro de uma Depois, cena, Rafael, eu atrás do gol lá no Jaime Sintra, aquela curvinha famosa ali, você vê, e vendo, se não me engano, o Arthur, que era o goleiro titular, o uhum. Vitor como o segundo goleiro e você. Se a ordem for essa, me ajuda, mas Não, lembro de você, porque era o olhando Arthur, em relação aos outros goleiros, você não tinha a estatura igual a deles. As pessoas falavam, "Ih, o mas Arthur aquele era, goleiro é muito baixo." o Né? Arthur era o primeiro, depois eu vinha na sequência, depois o Vitor, né? Era isso. Então, Depois o Vitor 2 anos. Realmente eu era o patinho feio ali, né? mas só que eu me lembro, eu tô tocando nesse assunto justamente porque a primeira oportunidade que eu tive jogando, me chamava muita atenção a reposição de bola que você fazia que os demais não fazia. Uhum. Aquele chute cortado em diagonal para buscar um atacante, isso já chamava atenção, né? Isso era uma coisa bacana porque a gente olhava, pô, a gente já tem grandes goleiros aqui e é um formador, né? Uhum. E você, aí eu te pergunto, tem um orgulho maior ainda por ser treinado pelo seu pai? Por exemplo, O Armando Bracali. uhum. Para mim não era fácil justamente por isso, né? Eu tinha sempre que provar que eu não estava ali por causa do meu pai, né? Então, veio o Arthur, como o meu pai tinha muita credibilidade no clube, ele sempre formou muitos goleiros, tipo, foi o Cristiano, primeiro, depois Sim, da Copa São Paulo, depois os próprios goleiros que ele trabalhou na equipe profissional, o César, né, que chegou aí, era uma lástima, e de repente virou ídolo da torcida também na altura, o César foi o cara, saiu o César, depois começa a jogar o Arthur com 19 anos, ele compra e banca o Arthur com 19 anos para jogar na primeira divisão, entendeu? Para jogar na equipe campeão. principal, na 2, sobe, depois é campeão brasileiro da Série C. E depois ainda tinha o Buzeto, né? Que Tinha o depois jogou um Buzeto. pouco. E isso, depois eu entrei. Pronto, era normal que a torcida desconfiasse. Eu desconfiasse aquela torcida que não acompanhava o Paulista, porque tem aqueles que só Sim, vão no sim. jogo, né? Aqueles que sabiam da minha história, eu já tinha começado no juvenil. Eu era titular no juvenil, titular no júnior. Eu tinha mais de 100 jogos nas categorias de base com o Paulista. Já, entendeu?
E depois eu chego ao profissional, eu sabia que não ia ser fácil para mim, em termos, né, psicológicos, que as pessoas iam me cobrar antes mesmo de me ver jogar. Quer dizer, a Porque, por sombra que exemplo, você já carregava de grandes goleiros e é, também de ser o ali, seu pai ali, né? exatamente. Depois tinha muitas pessoas que estão na arquibancada, tinha muita gente da minha idade, um ano mais novo, um ano mais velho, que tentaram ser jogadores e não conseguiram, eram frustrados e estavam ali só para me xingar, entendeu? Sem antes me ver jogar. Então, eu não tive esse apoio antes. Normalmente um jogador quando vem da base, ele já tem o apoio da torcida, né? E a torcida já puxa por ele, porque era jovem. O meu foi o contrário. Eu não tive esse apoio antes de começar a jogar. Foi muita crítica. Mas antes de esperarem. Exato, mas É, aí bastou você começar a jogar para se posicionar, exatamente. mostrar como a Depois o qualidade jogo que que você foi. carregava já da base, né? Isso, o jogo que marcou esse que foi né, a linha d'água ali, né? Foi um jogo que nós ganhamos do Santos em casa, 4-0, que era Robinho, Diego, Santos Aquele campeão jogo foi brasileiro. demais. E foi um jogo que, mesmo sendo 4-0, eu fiz grandes defesas no jogo. Pá, e foi ali que a torcida, pela primeira vez, me aplaudiu depois do jogo, entendeu? Pode te dar a confiança necessária, né? Exatamente, pô. O cara jogou contra o Santos, sabe o quê? Pô, Um deve dar timaço pro gasto, daquele e beleza. você fechou o gol, né? Então, pronto. A partir dali foi que eu acho que eu comecei a conquistar a torcida, né? E pronto. Depois foi assim, depois aí seguiu aquela trajetória que foi, que todo mundo sabe no Paulista, mas né, foi construída junto com vários jogadores jovens da base, entendeu? Pois Posso, é. posso dizer que Pode falar. esse jogo contra o Santos tenha sido, com a camisa do Paulista, o melhor jogo que você fez? Ou pelo menos o Não mais sei. especial? Mas foi especial. Uma porque eu era santista quando era moleque, era torcedor do Santos. Era a primeira vez que eu tava jogando contra o Santos. Depois eu vi aqueles caras de branco tudo em tanto. E, pô, que coisa bonita, né? Tipo, que oportunidade que eu tô tendo, né? Então eu, como sempre vi o futebol 100%, entendeu? Me entrego a 100%, seja o clube que eu jogar, entendeu? Claro que o único que eu tenho compromisso mesmo de coração é o Paulista. O resto, pronto, eu sou profissional, né? E Certo. me entrego da mesma forma 100%. Mas o único que me toca mesmo, né, o sentimento é o Paulista. Pronto. Muito bem. É, É uma pena a gente falar o Paulista de uma forma saudosista, pensando até que o desenho que foi traçado até agora é realmente de muita tristeza, porque a gente não consegue enxergar uma situação melhor em curto ou médio prazo. é, É, assim, pode falar. o que que você pode dizer para o torcedor, não aquele que vai a um jogo, como você mesmo mencionou, mas o torcedor real do Paulista, aquele que com chuva, com sol, não importa, estava lá. 1.000 torcedores, não importa, estava lá e acompanhou o Paulista até hoje. Né? Hoje tinham poucas pessoas, na verdade foi em Osasco. Mas o que que você pode falar para o torcedor jundiaiense? Por tudo que você conhece do Paulista, por tudo que você viveu aqui. Assim, eu aprendi a jogar no Paulista na altura. Ia lá 1.000, 2.000, 3.000, eu tinha um respeito igual pela quantidade de torcedor que tivesse. Na minha altura, a gente jogava a Série B, né? Campeonato Brasileiro, assim que eu comecei a jogar, e a Série A1 do Paulistão. A gente que tinha em média o quê? O Paulista na altura levava 1.500, 2.000 pessoas numa Por terça-feira aí. de jogo de Série B, né? Então a média ainda era boa, e para mim aquilo bastava. Tinha amigos meus na torcida lá, entendeu? Que iam para me ver jogar. Aquilo bastava um amigo meu estar lá, eu já estava fora, porque eu dentro já pegava fogo, entendeu? Porque depois a gente ia sair, ia jantar, a gente ia falar sobre o jogo e pronto. E depois foi diminuindo, né? Hoje eu vejo o Paulista leva 300, 400 pessoas no estádio, ainda acreditam porque, né, amam o clube, mas sabem que o clube está sem idade, o clube está sendo comandado por pessoas e pá, não sabem de futebol, não sabem da história do Paulista, não sabem de nada, né? Então, e tem feito papéis ridículos à frente do Paulista. Agora, a torcida do Paulista tem que tentar agora, né? Gente, o Paulista hoje atinge o fundo do poço, né? Hoje é o domingo, que dia é hoje? Dia 9 de 9, abril. né, de abril, o Paulista hoje atinge o fundo do poço. Se os torcedores não fizerem nada, o Paulista vai morrer. Se os torcedores reagirem, buscarem, né, de alguma forma, pessoas que podem trazer algum contributo para o clube, não é só o contributo financeiro, né?
que está ali disposto a dar cara, são ex-jogadores que estão ali para deixar a sua imagem. A experiência de gerir o futebol em si, né? O clube agora sempre foi muito amador, né? O Paulista agora tem que iniciar um projeto sustentável, buscar investimento, mas o porquê desse investimento? Por que investir no Paulista? Entendeu? Jundiaí é uma cidade brutal, Jundiaí está do lado de São Paulo, Jundiaí está do lado de Campinas, entendeu? A gente tem muita coisa interessante, né? A gente tem um polo industrial aí brutal, entendeu? Agora, as pessoas precisam acreditar, né, que ali podem colocar algum dinheiro, né, patrocínio. Então, só os torcedores do Paulista, nesse momento, que são os únicos ali que têm paixão nesse momento, que é o que parece. Eu estou aqui do outro lado do Atlântico, podem cobrar isso e procurar por pessoas, né? Porque assim, não adianta, a gente tem que pensar agora, o Paulista é uma coisa profissional, né? Pensar numa empresa comandada por pessoas competentes, né? Existem ex-jogadores que tiveram história no clube, mas se calhar não sabem comandar um clube. A gente também não pode achar que todo ex-jogador, né, é capaz de chegar ali, né? Exatamente, isso não é o futebol, ele é paixão, mas ele é emoção, né? Mas ele é razão, ele é competência, né? As pessoas, um diretor esportivo, né, um gerente de futebol, né, como a gente fala no Brasil, para ele ser gerente, mesmo sendo ex-jogador ou sendo administrador, o que quer que ele seja, ele tem que ter uma experiência, ele tem que ter formação para isso, né? Colocar ali as duas coisas, né? Exatamente. A gente não pode achar agora. O conhecimento de dentro do campo e também o conhecimento a gente não pode achar que agora. Exatamente. A gente não pode achar que agora o próximo presidente do clube é o Rafael Bracalho, o diretor é o Vitor, o administrador é o Nenê, se a gente também não estiver preparado para isso, entendeu? Sem dúvida. Você desculpa te cortar de vez em quando, é porque tem um delay aqui e a hora que eu começo a falar eu acabo te atropelando, hein? Não tem problema, não tem problema. Quando você falar, não tem problema. O que eu falo é assim, nisso você tem que ter agora sustentação, tem que montar um projeto com pessoas competentes em cada área, né? Primeiro, com todo respeito pelos que estão aí, tem que limpar. Você tem que fazer uma limpa, né? O Paulista tem que começar do zero, mas de uma forma profissional, né? Por causa de amadorismo já está cheio. Então a gente não pode também, nesse momento, né, achar que, por exemplo, sofre ex-jogador, não sei se algum jogador sofre, se tem algum sentimento aí com o Paulista agora, sofre os funcionários que estão lá há muito tempo, o Carlão, treinador de goleiro, que eu conheço, entendeu? Que está aí ainda no Paulista, sofre junto, é torcedor também, além de ser um profissional competentíssimo, mas ainda consegue passar para frente algum pouco da história do Paulista que ele construiu, né, junto com outros. E os funcionários que estão lá há tantos anos e já não recebem, sei lá quanto tempo, com tudo atrasado e pronto. Depois, na hora que sobe ali diretorias e companhias e diretores e gerentes de futebol, isso aí tem que limpar tudo. Entendeu? Empresário que tem liberdade no clube demais, pode ter começado do zero. Agora, é o que vem para frente, a torcida do Paulista tem que ser otimista e cobrar, né, profissionalismo, né, transparência, entendeu? Acima de tudo. E o grande erro que o Paulista iria cometer, novamente, ou quem assumir, é porque se continuar no amadorismo, na escolha das pessoas competentes para cada função, entendeu? Mais ou menos isso que eu penso. Eu, daqui a 2 anos, quando parar, se eu não puder jogar no Paulista, o meu projeto é trabalhar no Paulista, entendeu? É comandar o futebol do Paulista, entendeu? É tentar atrair investidores, conversar com ex-jogadores, com pessoas que gostam do Paulista, Nenê, Vitor, Mossoró, com toda essa turma, entendeu? De alguma forma você vai trazer pelo menos conhecimento e credibilidade, né? Exatamente. Essas pessoas são capazes de trazer isso para o clube, entendeu? Não. Pessoas assim são capazes. Para isso tem que ser um projeto sustentado, entendeu? Todo mundo preparado na área que for comandar, né? Com seus subordinados. Isso não é mais, né? O futebol não é assim, não vai à frente, entendeu? A gente tem um orçamento pequeno para a 4ª divisão, a gente tem que trabalhar com orçamento para a 4ª divisão, entendeu? Não podemos pensar na primeira sem jogar a 4ª, né? Vai demorar 5, 6 anos para a gente chegar à 1ª divisão de novo, não importa. O que importa é que a gente faça o nosso crescimento sustentável. E acho que
São poucas as pessoas aí nesse momento que vão ter credibilidade amanhã para tomar a frente do Paulista, entendeu? E há talvez muitas pessoas na cidade, com empresas e com, né, que são torcedores do Paulista, que gostam do Paulista, Mas que não acham investem porque eles não acreditam, né? não acredito, não acredito. É justamente por isso que a gente vê. Eu não vou entrar no ramo político do Brasil inteiro, mas é o que você deve estar acompanhando também, tudo que tem acontecido no âmbito político, né, no cenário nacional. Mas os clubes de futebol vivem isso há bastante tempo, né? Então, se não tiver realmente. A palavra que você usou é essa mesmo. Tem que deixar de ser amador. Tem que começar a pensar em gerenciamento como uma empresa de fato. Deu resultado, Isso, prossegue. exatamente. Não deu resultado, vamos fazer Siga. um Vamos trabalho fazer uma de análise, reciclagem. Né? É para continuar, é para continuar. Eu falo isso em todos os. A gente tem que pensar nas coisas profissionais, não é para guardar o emprego, é para produzir, entendeu? Amanhã chega aí o Rafael, o Nenê, 5 malucos aí para tomar o Paulista e, né, tentar fazer, não deu certo. Então, mas aí são cada 2 anos, usando a sua expressão, são 5 malucos que têm o conhecimento lá de dentro do campo. Agora, será que tem exatamente, se eles estão conhecimento da preparados para administração? estar fora dele, exatamente, isso é nesse sentido que eu falo, não é? Imagina, vamos juntar, tá cheio de craques, a gente pode colocar o Paulista, tem tantos craques, né, que revelou para o mundo, que amanhã podem querer estar ali à frente do Paulista podem estar pelo nome, eu estou dando só um exemplo, entendeu? Sim. Mas espera aí, será que o Rafael está preparado para ser o gerente de futebol? Será que o Nenê está preparado para ser o treinador? Será que o Vitor está preparado para ser o presidente? Será que é nesse sentido que eu estou falando? Não adianta só a gente estar da boca para fora e dizer, eu amo Paulista porque eu quero ajudar. Não, não é assim. Mas é entendeu? a hora de trazer e pôr na mesa, né? Exatamente, é a hora de alguém enxergar e falar, olha, aqui... capacitação foi essa, eu tenho condições de ajudar aqui, nesse ponto. Então tem que ser por aí, né? É mais ou menos isso. O Paulista hoje só vai conseguir, primeiro, admitir, né, que o Paulista hoje está na 4ª divisão, não tem calendário, acho que segundo semestre, não tem jogo, nada, e acabar com esse amadorismo, e quem entrar agora aí no próximo ano, né, porque não é possível que esses aí vão continuar, né? Quem entrar agora então mais esse papel, tem que ser uma pessoa muito competente, entendeu? Para escolher, exatamente, escolher para cada função aquele que ele acha, né, ou que apresente, né, experiência, currículo, formação, para tomar conta desse projeto, né? Senão não vai ficar na mesmice. Senão a gente vai realmente olhar o Paulista não só ficar no fundo do poço, mas de fato desaparecer do cenário esportivo. É uma pena. Bom, vamos continuar torcendo para que o Paulista receba apoio de pessoas decentes, pessoas que tenham conhecimento, que queiram de fato ver um Paulista grande novamente. A gente sabe que vai ser muito difícil, mas se apegar de que o Paulista é um clube centenário, um clube que teve realmente uma parte muito boa de contribuição para o futebol brasileiro, revelando grandes jogadores, revelando treinadores também. Treinadores, os clubes do interior do Brasil, eu me lembro de muitos chegarem aqui e falar, pô, o ET, que eles usavam ainda isso, né? Eles falavam, pô, o ET Jundiaí é bom demais, eu queria jogar lá. Eu tenho outros amigos que não jogaram aqui no Paulista, mas que sempre falavam, pô, eu queria jogar lá no ET, porque o ET era bom demais, porque era muito forte, porque tinha uma estrutura bacana. Então, assim, a gente espera que o Paulista volte a proporcionar isso, né, para quem tem um sonho de jogar futebol, quem pode fazer uma base, né, e poder sentir pelo que já foi o Paulista e pelo que é a região, né, entre São Paulo e Campinas, acho que é o único time que é o único time, né? Tipo, ali nesse trecho, São Paulo, Campinas, São Paulo os grandes, mais alguns, depois vem para cá, é o Paulista, depois é Ponte Preta, é Guarani, entendeu? E o Paulista não pode morrer, entendeu? Não pode, é o campeão da Copa do Brasil, que jogou Libertadores. A gente fala, Ponte Preta tá aí sei lá tantos anos de história, nunca ganhou um título.
A entendeu? Tá na Portuguesa primeira de São divisão. Paulo também está numa situação bem Então, complicada e nunca ganhou um então, título de expressão é como... exatamente. Então, por exemplo, um clube que entrou no cenário nacional como o Paulista entrou, a cidade que é, entendeu? Do lado de São Paulo, do lado de Campinas, não pode, não pode. Com a história que já tem, é um clube centenário, com conquistas, não é um clube centenário só por existir, entendeu? Isso Com aí nós temos conquistas, é inúmeras. isso mesmo. Não pode, não pode, não pode. Bom, Rafael, eu quero te agradecer demais por esse tempo aí que você se dedicou a falar com a Rádio Esportes Mais. É um prazer imenso, desde te conhecer de garoto, defendendo a equipe do Paulista, viajando aí o mundo, conquistando grandes coisas na sua carreira. E para nós aqui é uma satisfação muito grande poder tê-lo aqui na nossa rádio. A Rádio Esportes Mais é uma rádio nova, rádio recente, uma rádio web e que é de Jundiaí e que vem trazendo as informações do Paulista e de outros clubes também, mas principalmente falando muito sobre o Paulista, acompanhando. E eu quero te agradecer demais por dedicar um tempo aí para conversar com a gente, falar um pouco das histórias do Paulista. Muito obrigado. Não, imagina, eu que agradeço, né, a oportunidade de falar com vocês e vocês aí continuem crescendo, né, que tenham bastante ouvintes e pronto, e que no futuro a gente possa falar de uma forma diferente do Paulista, né, que a gente possa começar a sorrir e ver um futuro, mesmo que distante, né, mais risonho para o Paulista, que é bom para todo mundo. Sem dúvida. Espero ainda poder te entrevistar em Jundiaí, dentro do estádio Dr. Jaime Sintra, para Tomara, quem sabe. concretizar esse sonho que você projetou quando saiu daqui de jogar uma Verdade. partida ainda pelo Galo. Não, tranquilo. Tá bom? Muito Tá obrigado mais bem. uma vez. Nada. Um grande abraço e até a próxima. Abraço, até a próxima. Boa noite. Valeu.